Boa tarde, boa noite. Que satisfação enorme poder viver essa jornada com você. Meus parabéns para você tomar a decisão de estar aqui comigo agora. E isso que é um compromisso maravilhoso que você tem com você. Porque um acordar cedo significa um despertar para a vida. Então, meus parabéns. Que legal que vocês estão aqui e que este conteúdo impacte você positivamente. E vou te pedir uma coisa que eu não pedi na Lei Zero, mas eu sempre peço, mas vai ficar registrado para que vocês possam usar e utilizar e aproveitar ao máximo as informações compartilhadas aqui para vocês. Eu sempre falo, mente aberta, um ouvido seletivo e um coração ensinável. Por quê? Porque eu não sou dono da verdade, às vezes atualmente quer te travar, aonde você já ficou e já conhece. E se você tiver aqui o desejo de subir, prosperar, transformar a tua vida para melhor, aí tudo facilita, né? Hoje a gente está dando sequência no nosso projeto, nossa aula, nossos ganhos de consciência do livro 50 leis para ser a paz no caos, mas são 52, sempre lembrando, tem duas bônus, ontem foi a Lei Zero e hoje a gente vai entrar muito forte na Lei 1. Eu sou suspeito, eu amo esse conteúdo, tá? Isso tudo aqui, que tá aqui, são frutos de, 30 anos de estudo. E aqui vocês estão vendo que não tem pouco livro, né? Aqui é meu escritório, meu lugar, eu vou até dar uma geral aqui para vocês verem, ó, a quantidade de livro que tem para cá, a quantidade que tem de livro para lá para cima. E eu sou um apaixonado, né, pelo desenvolvimento humano, pelo entendimento dessa máquina, né, do corpo, da mente e do espírito. Eu sou, assim, um grande entusiasta disso. E sempre busquei isso para mim. E eu buscando isso para mim, eu busquei sim de uma forma egoísta, entre aspas, porque quanto mais eu estudava, quanto mais eu me conhecia, mais sucesso eu tinha. E usei tudo isso a meu favor, vivi uma carreira muito bacana, fui representante, daí virei gerente de produto, depois gerente de marketing, gerente nacional de vendas e nisso tudo com várias formações fazendo, dando aula à noite na FGV, então eu trabalhava na carreira corporativa, à noite eu dava aula na carreira acadêmica e eu descobri que eu tinha um talento. Descobri que Deus me colocou uma das minhas competências era aprender a facilitar a vida das pessoas com o conteúdo que eu tinha. E aí, o que aconteceu com isso? De lá para cá eu comecei a aplicar isso na minha vida profissional. E quando eu tinha minha equipe, eu comecei a aplicar o conteúdo e nisso criei a reprogramação comportamental positiva, que é uma metodologia extremamente poderosa, que realmente transforma a vida das pessoas para muito melhor. Hoje eu já tenho milhares de pessoas que sentam diante de mim, né, para viver esse processo, sejam pequenos grupos, sejam empresas ou sejam pessoas individualmente, né, trabalhando comigo. E de sempre, há mais de 10 anos que eu faço isso, eu sempre falo para a pessoa, a regra, olha aqui, a lei para você ter comportamento diante das situações que vêm tirar a gente do controle, essas coisas todas. E aí, esse ano, eu decidi lançar esse livro, o ano de 2025, se assistir gravado depois, você já está ciente. E em 2025 eu fiz 50 anos, então foi uma homenagem, uma forma de eu presentear o mundo no meu aniversário com relação aos conteúdos. E aí eu fui colocando as leis que são extremamente funcionais. E as leis, o que acontece? Elas são formas de você encarar a vida de uma maneira diferente. A estrutura delas foram extremamente abençoadas por Deus para que eu pudesse trazer. Mais uma vez, não sou eu que eu só sou o mensageiro, né? E aí, como que foi constituída a lei? Eu falei assim, por que essa lei existe? E eu queria buscar fontes de ciência, dos estudos de psicologia, de neurociência, uma pancada de validação científica, apesar que eu tô nem aí para a ciência, porque existem saberes milenares que já são ditos e agora que a ciência está comprovando. Mas é legal, né? Para vários tipos de pessoas
elas identificarem e conectarem. Então, tem aquelas pessoas que precisam da validação da ciência, tem outras que não. E aí eu uni para a construção da lei, porque essa lei existe, com saberes milenares. Ou seja, consultar as grandes mentes que já passaram pela Terra, os livros, desde o Oriente ao Ocidente. Mas um dos grandes saberes milenares tem tudo aqui, ó. Tá tudo aqui. Independente se você seja judeu, muçulmano, ateu, essas coisas, muita orientação aqui. Né? E aí é uma validação interessante. Tem os livros dos Vedas indiano, tem muito conceito do budismo, né, que nem é uma religião, uma filosofia muito bacana. Então, quando você começa a entender, já existe toda a dica, o mundo dá dica para nós de como a gente se comportar. E aqui, nas 50 leis para você ser a paz no caos, é exatamente essa a proposta. Então, ontem a gente fez a Lei 0, uma bela de uma introdução para você abrir espaço. Então, a gente abre espaço com a Lei 0. Se você não assistiu, tá ainda... Tá lá, eu falo para você, volta, assista novamente, reveja, entenda o poder do infinito, desse lance de abrir espaço, pegue papel e caneta, faça as suas anotações, porque é extremamente importante. E agora que a gente abriu espaço para quê? Para o novo, espaço para novas informações, espaço para tudo isso. E então, após abrir o espaço, agora você tem a oportunidade do quê? De entrar para dentro de você. E hoje a gente vai ler então a lei número 1, para ser a paz no caos. Lembrando que o caos está garantido na tua vida, tá? Pode olhar, desde quando o mundo é mundo, sempre houve tensão. E um grande mestre, que é um dos grandes mestres que eu adoro e é o maior para mim de todos, se chama Jesus Cristo. E ele aqui nesse livro, em João, ele fala que o mundo jaz no maligno. E ele também fala, eu acho que é Mateus, alguma coisa assim, que no mundo tereis aflições. Porém, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu quem? Essa consciência que ele deixou pra gente. Então esteja consciente de estar em paz no caos. Porque você estando em paz no caos, o que vai acontecer com você? Você vai tomar a melhor decisão. Você vai sair mais rápido do caos. Você vai começar a ter resultados que você nunca teve. Porque você teve o autocontrole de você poder gerenciar a si mesmo da melhor maneira possível, com os recursos que estão sendo compartilhados com você, porque já está tudo aí. Tanto é que eu sempre falo para todos os meus mentorados, eu não ensino nada para as pessoas, eu relembro tudo, porque essas informações estão aí dentro de você. E aqui então eu vou começar a leitura da lei número 1, não leve, não espere nada de ninguém, nem de situações e nem desse livro. Por quê? Vocês vão entender que essa sempre foi a Lei 0 abrir espaço. Agora, a Lei 1, ela não espera nada de ninguém. Mas a gente vai entrar daqui a pouco no pós-leitura, no desenvolvimento técnico, para que você possa entender ainda mais e fazer o download dessa lei. Vamos à leitura. Não espere nada de ninguém, nem de situações e nem desse livro. As expectativas são contratos invisíveis que você assina com os outros, sem que eles saibam. Quanto maior a expectativa, maior a frustração. Por que essa lei existe? Se você pegou esse livro esperando que ele mudasse a sua vida, já aviso, ele não vai. Se você acredita que o governo, sua família, seu chefe ou até mesmo o destino lhes devem algo, está na hora de um choque de realidade. E antes que isso soe negativo, entenda. Esta é, na verdade, a melhor notícia que você pode receber. Porque quando você não espera nada de ninguém, tudo que vier é lucro. Se você acreditava que esse livro seria a solução mágica para seus problemas, sinto muito. Ele não será, assim como ninguém será. A grande verdade é que a ideia de que algo externo nos deve alguma coisa, seja um livro, uma pessoa, o governo ou até mesmo Deus, é a raiz da frustração humana. Nada, nem ninguém tem a obrigação de te dar qualquer coisa. A vida não deve nada a você. Isso pode parecer duro, mas é o caminho para a verdadeira liberdade emocional.
As pessoas não são aqui, as pessoas não estão aqui para suprir suas expectativas. Elas estão vivendo suas próprias lutas, carregando suas próprias dores, enfrentando desafios que você nem imagina. Quanto mais você espera delas, mais refém da decepção você se torna. O segredo da paz é agir por convicção e não por retribuição. A prisão invisível da validação. Muitos vivem acorrentados ao desejo de serem reconhecidos, aceitos e aprovados pelos outros. E isso não começa na vida adulta. É um condicionamento que nos acompanha desde a infância. Se tirarmos boas notas, somos elogiados. Se nos comportarmos como esperam, somos aceitos. Se seguirmos o que os outros querem, somos amados. Sem querer, sem perceber, crescemos treinados para buscar validação. O problema? Quem depende da aprovação dos outros se torna escravo da opinião alheia. Quem mede seu valor pelo reconhecimento externo nunca será verdadeiramente livre. A vida não pode ser um teatro em que você atua apenas para agradar a plateia. Você já é suficiente. Com ou sem reconhecimento. O verdadeiro poder nasce quando você se desapega da necessidade de ser validado. A raiz da expectativa é um sabotador invisível. O ser humano tem uma necessidade emocional de ser reconhecido. Queremos que nossas boas ações sejam notadas, queremos que os outros retribuam nossos esforços, mas essa mentalidade nos torna refém de algo que não podemos controlar. O comportamento alheio. Cesar Charmini, no livro A Inteligência Positiva, identifica o sabotador prestativo, aquele que faz pelos outros esperando algo em troca. Mesmo que inconscientemente ele nos engana. Fazemos atos de bondade entre aspas, mas lá no fundo esperamos reconhecimento. E quando ele não vem, a frustração cresce como uma erva daninha dentro de nós. Quem entende isso, para de agir pelo retorno e começa a agir por propósito. Esse é o segredo da verdadeira liberdade. A neurociência da expectativa e da validação. Pesquisas na Universidade de Stanford mostram que a expectativa ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina, o hormônio do prazer. Mas aqui o problema. Quando não recebemos a validação esperada, o cérebro reage como se fosse uma rejeição física. Isso ativa o sistema límbico e pode gerar sentimentos de ansiedade e tristeza. Estudos da Universidade de Harvard demonstram que aqueles que aprendem a se desapegar da necessidade de validação desenvolvem maior resiliência emocional e bem-estar. Ou seja, quem espera menos dos outros se surpreende mais com a vida. Quem aprende a validar a si mesmo se torna mais forte emocionalmente. Exemplos reais e inspiradores. Madre Teresa e a cama no chão. Servir sem esperar nada é o que a Madre Teresa fazia. Madre Teresa pedia camas para os necessitados, mas dormia no chão. Ela não ajudava esperando aplausos, e sim porque a sua missão era maior do que qualquer expectativa de reconhecimento. Tem um porteiro reconhecido como porteiro invisível, o impacto do inesperado. Em um grande prédio comercial, um porteiro idoso cumprimentava cada pessoa com um sorriso sincero. Ele nunca esperou nada em troca. Um dia, um executivo que sempre o ignorava parou e disse: "Eu estava prestes a desistir da minha vida, mas o seu bom dia diário me lembrou que ainda existe bondade. Obrigado por ser essa luz." Sem esperar nada, aquele porteiro mudou um destino. Neurocientistas e o poder da baixa expectativa. Pesquisadores de Harvard descobriram que pessoas que entram em situações com baixa expectativa tendem a experimentar mais felicidade e gratidão. Quanto menos você espera, mais você se surpreende. Como aplicar no dia a dia? Substitua
expectativa por aceitação. Em vez de esperar que as pessoas reajam como você gostaria, aceite-as como elas são. Se algo não sair como você queria, respire fundo. Pense. Tudo bem. Siga em frente. Pratique o dar silencioso. Faça uma boa ação sem esperar agradecimento. Experimente ajudar alguém anonimamente e veja como se sente. Elimine a necessidade de validação. Antes de buscar o elogio ou a aprovação, pergunte-se: estou fazendo isso porque quero ou porque espero ser reconhecido? Pratique também as decisões baseadas em sua verdade, não na opinião alheia. Treine sua mente para baixar expectativas antes de um encontro, entrevista ou reunião. Diga a si mesmo: vou apenas viver o momento sem esperar nada. Observe como a sua mente fica mais leve e como a experiência se torna mais prazerosa. Reduza suas expectativas, aumente sua felicidade. Antes de se frustrar com alguém, pergunte-se: eu esperava demais dessa situação? Se a resposta for sim, solte e siga em frente. Quais são os benefícios claros que você vai ter praticando essa lei? Paz interior, você não vai sofrer com a ingratidão ou descaso alheio. Relacionamentos mais leves, você interage sem cobranças invisíveis. Maior felicidade, você aprende a valorizar o que recebe sem frustração. Autossuficiência emocional, sua felicidade não depende dos outros. Libertação da necessidade de validação, você para de buscar a aprovação e encontra segurança em si mesmo. Mensagem final: a semente e o campo. Madre Teresa nos ensinou que a verdadeira generosidade não está no que os outros fazem com o que damos, mas o ato de dar sem esperar. Seja a semente e não o campo. A semente cresce porque esta é a sua natureza. Não espere nada e se surpreenda com tudo. Agora você está pronto para viver sem expectativas e encontrar a verdadeira paz? Aqui a gente encerra o capítulo 1 dessa nossa jornada de 52 momentos impactantes e positivos na tua vida. Aí ele já vai fazer a ponte para a lei 2, mas agora eu quero trazer algumas reflexões para vocês. Vocês entenderam bem o quanto que a expectativa é a mãe da frustração? A expectativa é um elo invisível entre dor e controle. Você precisa ter a certeza do seguinte: lá dentro do livro mesmo tem várias outras leis que a gente vai falar sobre controle, sobre desapego, sobre medo, sobre um monte de coisa, sobre culpa, tá? Então você precisa ir acompanhando essa jornada. Mais uma vez, é importante que você esteja com o livro em mãos. Então tem na Amazon, tem no meu link da bio para você acessar e você viver essa jornada. Era legal até você ter o livro aí e acompanhar a leitura junto comigo e a gente vai vivendo esse processo. Então, caso isso toque teu coração, vai lá e faça esse movimento. Se você já está nesse movimento, parabéns, vamos seguir e pega teu livro, mesmo que você já tenha lido ele, e venha um dia após o outro comigo, lendo as leis. E a gente vai falar para você, o que eu quero deixar claro para você. Esse elo invisível, né, que cria entre a expectativa e cria com o controle que você acha que você vai ter, né? Essa frustração, ela nasce de uma história que a gente cria da forma como a gente foi doutrinado. Então, eu vou falar para você tem que ter expectativa sim. Presta atenção, eu estou dizendo para você abandonar a tua expectativa na reação dos outros no teu convívio social, pessoal, profissional. Mas, por exemplo, quando você é um contratante de um serviço e aquele servidor te ofereceu, fez promessas, tá? E aí, o que acontece? Você precisa entender que a gente vai fazer o quê? Um contrato de entrega e de quanto que eu pago. Então, se eu estou pagando, preço é uma coisa, o valor é outro. Se ele me entregar mais, é porque ele botou valor. Se ele me entregar o que é o que foi combinado, é a minha expectativa. Abaixo disso gera frustração.
Então não é que gera uma frustração, eu não tenho controle disso, mas eu sou um cara negociador. Então ele não me entregou aquilo que estava combinado pela minha expectativa, eu vou ter que dar um jeito de resolver essa situação. Ou eu aceito, ou eu resolvo de alguma maneira, conversando ou de maneiras legais. Tirando esse estado de troca de serviço ou de produto e você tendo a expectativa, de repente teve as suas frustrações, né? O resto tudo no teu dia a dia, no teu convívio social e profissional, você tem que entender que quanto menos expectativa, menos frustração. Tá? Então a gente vai fazendo aqui algumas observações. Aquilo vocês entenderam porque o cérebro, quando cria expectativa, ele libera dopamina, que é essa felicidade instantânea, o que muita gente está preso, por exemplo, no Instagram, em vez de parar em conteúdos que realmente enriquecem, fica esperando o próximo. O próximo, essa expectativa do que vem na frente, o que será que vem, ele gera dopamina, gera um prazer instantâneo de curta duração. Aí vem a frustração. Assim são os jogos eletrônicos, essas paradas que viciam as pessoas, porque mostram o quanto que as pessoas são fracas e não se conhecem. Então, para você se libertar e ser a paz no caos, você tem que conhecer um pouco desse sistema. E aí, quando você tem a liberação instantânea de dopamina, na próxima vem a frustração. A próxima vem o quê? Ansiedade, irritação. A mente, ela quer retomar o controle, só que não consegue. Daí vira um vício violento dentro do corpo das pessoas, fazendo com que elas acabem ficando conectadas a isso sem saber. Escravo, zumbi do comportamento. Né? Então a mente, o que ela quer fazer por causa desse lance da expectativa? Ela quer prever algo para se sentir segura. Só que a alma nossa, a nossa essência, nosso espírito, ele quer confiar para se sentir livre. Olha que doideira. Aí é uma parada antagônica, então você precisa ter esse cuidado. Você precisa se libertar principalmente do vício da validação. Cara, ninguém precisa te validar. Eu falo para vocês, eu gosto muito das pessoas que entendem isso. E eu vou falar, como é que eu trabalho isso? É fácil? Não, porque eu sempre necessitei ser validado. E aí eu vejo aqui, por exemplo, sei lá, milhões de pessoas, milhares de pessoas poderiam estar vendo esse conteúdo e não é essa a realidade. Então eu coloquei uma expectativa, se você aqui agora, uma pessoa impactou a vida positivamente, essa é uma expectativa plausível. Então, é uma coisa que eu peço a gentileza do quê? Daqui a gente possa ficar equalizado nisso, entendeu? Porque quanto menos expectativa, menos frustração, e isso daí eu falo para você o seguinte, eu não preciso de aprovação tua, nem do meu pai, nem de ninguém. Então as pessoas elogiam, Gustavo, pô, que legal, o teu conteúdo muito bacana. Falam, ok, obrigado, é interessante eu perceber isso. Né? Para que eu devo perceber isso? Porque eu tenho que reconhecer. Ok, então se está elogiando é porque eu devo seguir dessa maneira. E assim eu reajo também com a crítica. Porque as pessoas que se encantam com elogios, que estão em busca dos likes, que estão fazendo essa parada toda, é a mesma que vai se frustrar quando tiver uma paulada na cabeça de alguém falando, que merda que você fala, que é isso? Também eu olho para a pessoa que me faz a crítica, ok? Então o ok para o elogio, o ok para a crítica, e ajuste você e vai seguindo o teu caminho cada vez melhor, que você vai ver o quanto que isso vai te libertar. Isso é a sabedoria milenar. Jesus Cristo trabalhou desapego. Buda trabalhou desapego. Então ele fala, o sofrimento nasce do apego. Epiteto, que era um cara, um escravo, só que ele era um estoico, que eles convertiam toda a situação em algo, o que eu devo fazer com isso? E Epiteto, ele falava, deseja apenas o que depende de você. Isso, na verdade, ele definia como felicidade. Felicidade é aquilo que eu posso fazer que está sob meu controle. Acabou. Entendeu? Então você pega também na China, o Tao Te Ching, flua como a água, que nada espera, mas que tudo recebe. A cabala judaica também tem bastante saber, o desejo é sagrado quando está livre de cobrança. Olha que legal.
Isso é bacana demais, entendeu? E aí você vai começando a entender, né, esse exercício de fazer um desapego consciente. Você já está treinando para outras coisas, para outras leis que vêm. Então, quanto menos expectativa, é porque você está trabalhando desapego. Você tem que ter organização, você tem que ter planejamento, mas você não tem a certeza da execução, você não tem controle de nada. É isso que é muito legal. Tá? Então, você precisa fazer alguns exercícios e eu vou passar para vocês uma dica poderosa. Se você não está com papel e caneta aí, anota, porque você precisa criar rituais, como eu já falei na lei anterior, ritual dita ritmo. Então, a gente precisa ter uma ritualística de comportamentos repetidos para eliminar o velho e começar um novo. Então, você começa a identificar alguém de quem você espera algo, um amor, uma resposta, uma atitude. E diga em voz alta: contrato cancelado. Você lembra que eu falei para você que expectativas são contratos invisíveis que a gente cria? Então você fala para você: contrato cancelado. Ninguém me deve nada. Eu escolho estar em paz. Respira fundo e sinta teu corpo aliviar. Fala isso 3 vezes. Repita isso com constância até isso virar uma verdade para você. O contrato está cancelado, ninguém me deve nada e eu escolho estar em paz. Contrato cancelado, ninguém me deve nada, eu escolho estar em paz. Aí você pega e faz uma anotaçãozinha. O que é que você esperava do outro? Que pode oferecer a mim mesmo, que eu posso oferecer para mim mesmo. O que eu espero do outro, que eu posso oferecer para mim mesmo. Reflita, faça anotações e você vai ver que o seu desenvolvimento vai ser cada vez mais gradual e fortalecendo você. E aí a gente começa a entender que eu falei para você dessa situação entre a liberação de dopamina, que é o hormônio que te traz felicidade, mas ao mesmo tempo que ele é resgatado e ele traz ansiedade e depressão, né? Então, você pode praticar também, um dos atos para você não esperar nada de ninguém, é fazer coisas, dar um presente, fazer algumas coisas, mas sem esperar nada. Começa a treinar, faz pequenos atos. Aí você tá lá, tua esposa coloca a pasta de dente na pasta dela, não precisa esperar um obrigado. Faz coisas que estão... Porque eu falo por mim mesmo, eu esperava, eu falei, pô, você nem viu o que eu fiz. Porque eu queria esse reconhecimento agora, eu já estou desapegando, eu vou fazendo e dane-se se falou ou não. Lavei a louça ali, coisa que não era para eu fazer, mas de repente estava ali 1, 2, 3, 4, 5 minutos ali, eu falei, opa, vou lá lavar a louça e tchau, entendeu? Mas, quando você faz sem expectativa, o retorno é grandioso. Isso que é uma delícia, é muito gostoso. Então você vai andando por um caminho da autossuficiência emocional, né? E quando essa paz começa a tomar conta de você, você não terceiriza mais a tua felicidade. Então você entende que soltar é o melhor remédio. E eu falo para mim mesmo, eu sou o suficiente. Eu gosto de estar com os outros. Eu preciso, nós seres humanos precisamos de comunhão com as outras pessoas. Mas eu sou a fonte daquilo que eu busco. Então, se tiver escuridão, eu sou a luz. Eu sou uma boa companhia para mim mesmo. Tá fazendo sentido? Então eu vou te pedir a gentileza agora da gente ganhar consciência e ter a expectativa de viver livre. Essa é a verdadeira expectativa que você tem que ter, sem aprovações. E isso eu vou te lembrando. Então, a lei 0, ela esvaziou para abrir o espaço para entrar isso que a gente acabou de entender. Lei 1, aprendemos a não preencher o vazio com expectativas. E a próxima que a gente vai ver é a lei 2, que também é tão libertadora quanto a lei 1. Se eu não espero nada de ninguém, naturalmente eu vou viver a lei 2, que é nunca leve nada para o pessoal. É a chave da libertação interior. Porque quando você entender amanhã, a gente vai falar, mas não leva para o pessoal. Porque se descer o coração, tem a ver com você tem que se transformar. Se não, é a opinião do outro. Fique em paz, não tenha expectativa de nada, nem de ninguém, nem desse livro, mas coloca o teu agir em prática, que você vai ver a tua vida mudar para melhor. A gente se vê na lei 2. Bom dia, boa tarde e uma boa noite para você. Fica com Deus.